e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um tema que acaba sendo recorrente nas pessoas que estão adentrando nesse mundo dos cafés. Sempre que eu estava ali ministrando uma consultoria ou até mesmo em conversas casuais, quando alguém sabia que eu trabalhava no meio, era muito comum. Tá passando um helicóptero aqui, tomara que isso não interfira muito no vídeo, mas enfim. Era muito comum que às vezes algumas pessoas me perguntassem sobre a diferença entre o café coado no coador de pano e o café coado no filtro de papel. Acho que esses estão entre aí os mais utilizados, né, no Brasil. Acho que são os métodos de preparo mais utilizados aqui e sem dúvida nenhuma estão entre os queridinhos, né? Talvez por isso seja uma das dúvidas mais recorrentes entre as pessoas. Até mesmo nas pessoas que não têm a vontade de entrar nesse meio de maneira profissional, de maneira mais especializada, acabam, acabam se importando com esse aspecto, né? Com esse fator. Então é por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque eu reparo que é a dúvida de muita gente e eu acredito que com os conhecimentos que eu vou estar aqui passando para vocês hoje, eu acredito que isso vai ajudar muito vocês. Vocês vão adquirir um conhecimento aí até um pouco mais técnico sobre o assunto e vocês já vão poder estar aí um passo mais próximo de se tornar verdadeiros especialistas nesse assunto, certo? Então vamos lá. As principais diferenças, né? Primeiro é importante a gente dizer que não existe um método certo e um método errado. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Para quem aprecia café, dá para dizer que o coador de pano é um método incorreto, ou um método que não é legal, ou então que o filtro de papel é o único método que é aprovado, que é validado. E, pessoal, não existe muito isso, certo? Um método certo e um método errado. O que existe é um método de preparo de café que vai atender melhor as suas necessidades, certo? Que vai atender melhor não somente as suas necessidades, mas também os seus gostos. Quando eu me refiro a necessidades, eu me refiro à questão de dinheiro mesmo, certo? E um em relação ao outro acaba sendo mais acessível. Eu me refiro à questão de praticidade, um é mais prático em relação ao outro. Em relação aos aspectos que você zela no seu café, certo? Tem gente que zela mais por um café mais intenso, tem gente que tem uma certa tendência a gostar de cafés mais suaves, certo? Então tudo isso daí vai variar. Não dá pra dizer que tem um método certo ou errado, mas com certeza um que atende melhor os seus gostos e necessidades. Isso aí com certeza a gente vai ter, certo? Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o coador de pano. E o que é interessante a gente falar sobre o coador de pano? O coador de pano, acho que todo mundo aqui já tem uma história, né, na sua família, da sua avó ali que já fazia com coador de pano, sua mãe, enfim, né, todo mundo, a maioria das pessoas tem essa avó aí, essa tia, essa mãe que já quando você era criancinha, você chegava na casa dela, já sentia aquele aroma de café exalando. E eu, por exemplo, tenho até hoje a minha avó, graças a Deus, e é uma das coisas que eu mais gosto atualmente, é chegar na casa dela e, nossa, sentir aqueles aromas maravilhosos de café. Então, o que é interessante do coador de pano? Justamente por esse fato de ser um método utilizado já há um bom tempo, e principalmente por pessoas que não tinham ali um certo conhecimento especializado sobre café, o coador de pano ele se tornou um método muito discriminado, digamos assim, porque essas pessoas normalmente elas não utilizam ali um café de grande qualidade, um café de categoria especial, um café gourmet, não tem ali um método utilizado por baristas, um método ali que foi aprimorado. É aquele jeitinho que a nossa avó fazia, que foi sendo passado de geração em geração e que chegou na gente, certo? Então muitas pessoas pensam ao experimentar um café de coador de pano, principalmente pessoas que já têm uma certa experiência degustando e experimentando os cafés de alta qualidade, acabam pensando ali no início da sua caminhada que é um método incorreto, que é um método que não vale a pena, que não deixa o café agradável ao gosto, mas não é verdade. A gente tem uma maneira certa para preparar no coador de pano, a gente tem cuidados que devem ser tomados no coador de pano e cafés que são mais indicados, tudo isso a gente tem em relação ao coador de pano. Então ele pode sim ser um café muito bom, um café ali que vai ser do agrado de quem quer que esteja tomando ele, independente do gosto, mas como qualquer outro método precisa ser feito da maneira correta.
E outra coisa que é importante a gente falar sobre o coador de pano é a questão da higiene, certo? Porque é uma coisa assim, a maioria das pessoas pensa que o coador de pano você vai terminar de usar ali, jogar fora o pó, jogar ali, lavar com água, espremer e guardar, seja onde for, numa geladeira, num pote, enfim. E o que acontece? Quando você faz isso, você está propiciando ali uma criação de fungos fungos e bactérias no seu coador de pano. Então não é interessante. Eu não vou entrar muito aqui nessa questão de como higienizar o seu coador de pano, talvez seja um conteúdo para outro vídeo. Se você tiver com um pouquinho de pressa, eu recomendo que você pesquise aí no seu computador, no seu celular, mas o que eu quero enfatizar aqui? O coador de pano ele vai te dar sim um café muito bom, mas ele precisa ser higienizado da maneira correta, ele precisa ser tratado da maneira correta, certo? Você precisa ter ali um preparo da maneira ideal e isso começa na higienização, certo? Após você higienizar ele da maneira correta, o que é interessante você saber? O coador de pano ele não tem uma vida útil tão longa quanto muitas pessoas pensam, certo? Eu acredito que você vai conseguir ali extrair um bom café sem ter nenhuma interferência de sabor, utilizando ele no máximo umas 5 vezes ali. Depois disso, umas 5 para 7, dependendo ali da quantidade, da intensidade do café que você está fazendo. Tudo isso varia, pessoal. Às vezes você está usando um café mais forte, às vezes você faz maiores quantidades, enfim, tudo isso interfere, né, na vida útil do seu coador de pano. Mas em média ali umas 5, certo? Umas 5 vezes que você estiver fazendo ali. Outra coisa que é interessante a gente falar, o coador de pano, eu não vou entrar no detalhe aqui de quanto, higienizando da maneira correta, ele dura ao certo, até porque eu não sou nenhum profissional da área, eu acho que também não cabe muito a um barista dizer isso, certo? Mas é interessante você dar uma pesquisada em fontes que você confia e tá tirando essa prova aí por você mesmo, fazendo seus cafés, certo? O que muita gente também se pergunta e comenta a respeito do coador de pano é que ele deixa um saborzinho característico do coador no seu café. Isso, lembrando, não é uma coisa necessariamente ruim, certo? Algumas pessoas até preferem isso, isso é uma característica do café. Eu escutei agora essa semana uma pessoa falando isso e eu gostei muito da maneira como ela colocou. É uma característica do café, não necessariamente é uma coisa ruim, certo? Então, pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Fala aí no comentário o que você acha disso. Mas voltando, uma coisa outra coisa que é importante a gente falar sobre o coador de pano. Falando agora do aspecto do café mesmo, certo? Das diferenças nele. O que é interessante a gente falar? O coador de pano, ele não vai coar o seu café tão bem quanto o filtro de papel, certo? Quando eu digo que ele não vai coar tão bem, eu não quero dizer que ele não vai coar o seu café direito. O que eu quero dizer é que vão passar mais propriedades e substâncias maiores do seu café através do coador de pano, certo? A exemplo, o próprio café, você vai notar ele ali mais encorpado, mais espesso, você vai ver por cima, como se fosse deitado por cima do café, você vai ver alguns óleos essenciais do café ali por cima, coisa que você não vai ter no filtro de papel. Acabou que eu já estou falando um pouquinho do filtro de papel, né? Mas eu vou já entrar mais em detalhes. Então, o que acontece? No coador de pano, você vai ter um café aí mais intenso, certo? Você vai ter um café com propriedades mais marcantes e mais presentes na sua xícara. Lembrando, isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Isso depende muito do seu gosto em relação ao café. Mas é um café muito bom, recomendo que você tome, experimente um preparado da maneira certa, da maneira ideal. E eu acredito que não tenha como a gente está falando de pano, né, eu acredito que não tenha nenhuma marca certa, uma marca melhor que a outra, desde que seja aquele pano ideal para café, né? Diferente de quando eu estiver falando do filtro de papel, que tem uma marca que eu recomendo mais. Mas, enfim, pessoal, sobre o coador de pano é isso. Agora, falando um pouquinho sobre o filtro de papel. Inclusive, estou até tomando aqui um cafezinho que eu fiz no filtro de papel. Muito bom. O filtro de papel, o que é interessante a gente falar? Eu acho que é legal a gente começar falando um pouquinho sobre o contrário do que a gente começou falando do coador de pano, certo? O coador de pano a gente começou ali falando do coador em si. Já no filtro de papel a gente não tem tanta coisa para falar, então eu vou começar falando sobre o café em si. Como é que vai ficar o seu café
certo? As notas dele, o que vai ficar mais em evidência. E o que é legal a gente falar? Muita gente comenta que quando a gente fala de coador de... Perdão, quando a gente fala de filtro de papel, você vai ter um café mais balanceado, certo? No coador de pano, um café mais intenso. No filtro de café, um café mais balanceado, um café mais suave. Eu já ouvi algumas pessoas e alguns profissionais utilizando o termo limpo. Você vai ter um café mais limpo. Por que limpo? Porque você vai notar ali, diferente do coador de pano, aí você nota alguns óleos essenciais, onde você vai ver ali um café, se você reparar na cor dele, se você botar numa xícara transparente, você vai ver mais a substância mesmo do café, mais evidente. Já no filtro de papel você vai ter um café quase que transparente, por isso que a gente diz que ele é um café mais limpo. Eu particularmente não gosto muito desse termo, porque eu acho que as pessoas associam a algo positivo ou negativo, dependendo do seu gosto. Eu prefiro dizer que você vai ter um café mais transparente, certo? Um café mais filtrado ali. Por quê? Porque o filtro de papel, ele deixa menos espaço, ele cria uma resistência maior quando você estiver filtrando, quando você estiver coando o seu café. Então, devido a essa resistência maior que o café tem de passar, você vai ter um café mais transparente, certo? Um café onde as substâncias vão estar presentes de maneira menos marcante, de maneira menos visível, falando da questão visual mesmo, sabe? Então, você vai ter um café mais transparente, isso é um fato, um café mais balanceado. Muitos dizem que um café mais suave, eu concordo com isso. Claro, tem gente que vai dizer, mas eu acho que o café, eu provei um café mais cheio, muito forte. Galera, é diferente você pegar um café e você fazer ele primeiro com receitas diferentes do que você faz no coador de pano, no coador com filtro de papel, você pegar uma marca diferente, você utilizar um método diferente, você utilizar uma infusão diferente, um tempo de infusão diferente, tudo isso faz diferença na hora, certo? Eu digo que é mais suave quando a gente compara utilizando a mesma proporção, pó e água, o mesmo tempo de infusão, enfim, o mesmo café. Quando a gente faz essa comparação, é comum notar que ele é mais suave, de fato. Vou tomar mais um gole aqui. Vamos lá. Então, o que mais que é legal de falar? Eu não vou entrar muito a fundo, acredito que essa não seja a ideia. Se vocês tiverem essa curiosidade de entrar mais a fundo em cada método, manda uma mensagem aqui nos comentários ou no inbox, seja lá onde você estiver vendo esse vídeo. Mas o que eu queria enfatizar aqui? São mais os aspectos gerais, certo? E a questão do método em si, certo? Questão de praticidade, questão de economia. Isso é que você vai de fato utilizar no dia a dia. Não adianta eu aprofundar muito e falar de coisas que você não vai nem utilizar quando você estiver preparando e nem vão te ser úteis no seu dia a dia, certo? Então, falando agora um pouquinho do filtro de papel, o que é interessante falar? É um método que normalmente ele é muito mais utilizado em relação ao coador de pano no meio profissional por conta da higiene, certo? Às vezes não é muito legal você chegar na mesa de um cliente e ver aquele coador ali bege, preto, né? Dependendo de quanto tempo você está usando. Às vezes você usou só ele uma vez, mas ele já está com uma coisinha ali, né? Meio encardida já, e não é muito legal. Então a gente acaba utilizando no meio profissional mais o método do filtro de papel. Não por ser melhor ou pior, mas pela questão da higiene e também pela questão da praticidade. Eu já tive uma cafeteria e o que é interessante a gente falar, às vezes não é muito prático, né? Você ali na correria, faz café ali, faz café aqui, gelado, quente, e às vezes uma demanda muito alta para pouca gente, certo? Acaba que às vezes até quem não é barista tem que dar uma forcinha e acaba não sendo muito prático você utilizar o coador de pano. O coador de papel você só joga água ali, espera coar, às vezes deixa coando na mesa do cliente mesmo e depois só faz jogar fora o filtro de papel, certo? Então, o que é interessante falar sobre isso? É mais prático, de fato, mas você vai ter um café mais balanceado, um café onde vai ressaltar mais o equilíbrio entre a doçura e a acidez. Então, se você gosta de um café mais intenso, com certos aspectos mais marcantes, talvez não seja um método mais indicado para você. Eu particularmente tenho uma afinidade maior com o filtro de papel, mas também gosto muito do coador de pano, como eu falei no início do vídeo. Uma das coisas que eu mais amo é chegar na casa da minha avó e, nossa, sentir aquele aroma e já ir sentando na mesa esperando ela servir o cafezinho que ela faz no coador de pano. Então,
Não vou entrar em questão também de detalhes, profundamente, de valores, mas o que é interessante, né? Quando a gente está falando do filtro de papel. O filtro de papel, quando você estiver utilizando ele aí, eu recomendo muito, ninguém está me pagando nada, né? Mas eu recomendo muito a marca Melita, porque ela tem uma diferença, não é o foco aqui do vídeo, mas aquela que tem os microfuros, é interessante você dar uma lida lá quando você estiver vendo no supermercado, e você vai ver todas as diferenças que cercam esse filtro de papel em específico. Você vai ter ali umas certas propriedades do café que ele vai permitir que cheguem até a sua xícara, coisa que não é possível no outro, certo? Então eu recomendo muito. Outra coisa que é interessante e é muito importante, que algumas pessoas, por incrível que pareça, ainda não sabem. É muito importante que o filtro de papel, você escalde ele antes. Por quê? Porque o filtro de papel, ele, em contato com altas temperaturas, o papel em si, não só o filtro, mas ele libera algumas toxinas, certo? E além dessas toxinas, mesmo que em pequenas quantidades, não é legal, né, galera, isso chegar na nossa xícara. E além dessas toxinas, ele também pode deixar um sabor ali característico, que normalmente quem utiliza esse método está procurando um café mais transparente, certo? Ou um café mais limpo, dependendo se você gosta ou não desse termo, né? Normalmente quem utiliza esse método não está buscando interferências externas. Inclusive, a pessoa que criou o método do filtro de papel foi justamente buscando menos interferências externas, né? Esqueci, é uma história que eu já li faz um pouco tempo já, mas era uma moça que fazia café para o seu marido, era alguma coisa Melita. Engraçado, né? Eu tô recomendando o filtro Melita e a pessoa que criou o método se chamava alguma coisa Melita. E a dona Melita, o marido dela certa vez reclamou que o café estava sendo ali com um gostinho, né, do característico do pão, que não estava agradando muito ele. Então ela começou ali a fazer experimentos, fazer vários testes, até ela finalmente chegar no filtro de papel. Então, esse é o intuito do filtro de papel, evitar certas interferências externas. Então, se você está procurando realmente um café mais transparente, é interessante você escaldar o seu filtro de papel, porque senão acaba que você vai estar trocando pelo outro método, mas você vai estar tendo ali uma marca do filtro, né, no seu café, quando você estiver experimentando ele. Então, façam isso, vocês vão ver a diferença, principalmente se você já é acostumado a degustar cafés há um bom tempo. E eu acho que era isso, né, pessoal, que eu tinha para estar aqui trazendo para vocês. Ah, perdão, lembrei de uma coisa que eu também ia falar. Acredito que alguns de vocês que estejam vendo o vídeo já tenham uma certa experiência tomando cafés, preparando, mas para pessoas que não têm muito isso, uma coisa que é muito importante eu enfatizar. Quando eu falo que um café é mais intenso, eu não falo necessariamente que o café ele é mais forte. Essa questão do café ser mais forte, eu acho que é um termo mal empregado, que surgiu aí no mercado, por marcas que trabalham com cafés mais inferiores. É muito comum a gente ver aí essas marcas utilizando termos forte, extra forte, e acaba que isso nada diz a respeito da qualidade do café. Quando a gente fala que um café é mais forte, não significa dizer que você vai ter um café mais marcante, com mais notas em evidência. Não. Quando a gente fala isso, significa que o café ele foi mais torrado. Ou seja, ficou muito mais tempo em contato a altas temperaturas, deixou o café mais preto. E quanto mais preto é o café, pelo menos para mim, é um sinônimo de pior qualidade, como eu falei agora há pouco. Você vai ter um café mais preto, um café mais queimado, consequentemente um café mais amargo e um café com notas justamente desse queimado, entende? O que vai interferir ali na sua experiência. É por isso que eu não acho muito legal utilizar esse termo. Inclusive você vai ver que marcas mais renomadas de café, elas não costumam botar no seu rótulo forte, extra forte, elas costumam usar o nível da torra mesmo. Eu não estou com café aqui, mas talvez no próximo vídeo eu possa fazer isso. Vocês vão ver que vai ter uma linhazinha como se fosse uma escala. E essa escala vai apresentar o nível da torra do café. Torra clara, torra média, torra escura. Às vezes torra média clara, média escura, certo? Então é mais correto a gente utilizar esse termo. Quando eu falo que um café é mais intenso, voltando ao que eu estava dizendo, chegaram visitas aqui na minha casa, espero que isso também não atrapalhe no vídeo. Mas
como eu estava dizendo, falar que um café é mais forte é diferente de dizer que ele é mais intenso. Quando eu falo dele ser intenso, é que a gente realmente vai ter as características dele mais em evidência. As notas essenciais mais evidentes, como acidez, doçura, amargor, aromas. Então, como eu ia dizendo, com a dor de pano você vai ter um café mais intenso, onde essas características vão estar de maneira mais marcante. E no filtro de papel você vai ter um café mais balanceado, principalmente no que diz respeito à acidez e doçura dele, certo? Um café mais transparente. Não existe um certo, não existe um errado, mas com certeza, diante de tudo que eu falei aqui, você deve ter notado um café que atende melhor às suas necessidades e um café que você desenvolveu uma afinidade maior, certo? Você prefere um café mais intenso, um café mais suave, um café mais balanceado. Diz aí pra mim, qual é o seu café preferido? Coador de pano ou no filtro de papel? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau, pessoal.